Você, profissional da área de saúde, está envolvido com o processo de acreditação? Está passando por uma auditoria, vai implantar a acreditação, está lendo o manual e está percebendo que ele é bem complicado de interpretar? Você não está sozinho. Eu vou te ajudar nesse processo. Eu sou o Celis, consultor há mais de 25 anos, ajudo o Brasil inteiro a implantar a acreditação. Já fiz milhares de palestras, treinamentos, implantações desse processo de acreditação, e aqui a gente vai ajudar você na interpretação do manual. Caso você queira algo mais personalizado, nós temos o Tira Dúvidas. Você entra aqui na descrição, você acessa o link, faz o pagamento, a gente atende você com o maior prazer, tirando as suas dúvidas. Mas se você quer algo mais estruturado, como uma mentoria, é só entrar em contato com aqui, a gente tem todo um portfólio, com todo um trabalho, diversas modelos que podem se adaptar à sua necessidade. Mas também se você quer uma consultoria, uma palestra, um treinamento em qualquer área do Brasil, a gente atende presencialmente ou online nesses tempos modernos. Lembrando também que nós temos o nosso podcast, ou seja, a união de todos os nossos vídeos quando a gente termina uma sessão, como hoje. Nós vamos terminar mais uma subseção e vou estar disponibilizando para vocês lá no podcast a sequência, ou seja, qual que é a diferença do podcast? É que os vídeos estão na sequência da ordem dos requisitos, ok? Vamos para mais uns requisitos de hoje, vamos lá? Estamos interpretando o Manual da Acreditação ONA, sempre reforçando aqui a NA de Serviços Hospitalares. Requisito número 7. Planeja a comunicação de novos padrões, rotinas, processos para diversos públicos. Ou seja, mais do mesmo, pessoal. Nós já vimos nas sessões anteriores que é o plano de comunicação. A ONU ela podia ser mais enxuta nessas informações. Eu não entendo por que ela seccionou a mesma informação. Então, quando eu falo para planejar a comunicação de novos padrões, ela até fala aqui, né, que a comunicação deve ser planejada, deve ser efetiva, né? Tanto planejada e efetiva, tanto no aspecto interno quanto no aspecto externo. E ela fala assim, né, com as partes interessadas, que eu já falei para vocês que são stakeholders. Ou seja, aqui ela foca o quê? Que deve ser feito um plano de comunicação para novos padrões, rotinas, os novos processos, para levar então o engajamento dessas pessoas envolvidas no processo da área de saúde. Como é que eu vou evidenciar isso, pessoal? É o nosso procedimento, é o nosso plano de comunicação, são os formulários, são os fluxos de comunicação para os novos padrões e novas rotinas que devem estar dentro do plano de comunicação. Então, toda vez que eu tenho um novo padrão, uma nova rotina, uma nova maneira de atuar dentro do hospital, um novo processo, eu tenho que comunicar as partes interessadas, quer seja internamente, quer seja com o cliente. Então, analisar as formas diferentes de aviso, e analisar a comunicação interna, como que funciona a comunicação interna, de que maneira nós vamos trabalhar essa comunicação. Eu gosto muito de trabalhar com os casos de formulário de ciência, quando você vai mudar para os teus colaboradores, fica mais fácil para você evidenciar que eles tiveram ciência desse processo e, lógico, para o público externo, você ter a maior variedade possível de formas de aviso, ou seja, é um banner, é uma comunicação, é um e-mail, ou seja, são formas diferentes que você deve ter para poder atender, ou seja, esse planejamento de comunicação de novos padrões, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito número 8. No requisito 8, o que a gente fala? Ele fala o seguinte: o manual estabelece como requisito, estabelece o fluxo de comunicação em situações de diagnóstico e desfechos críticos, pessoal. De novo, isso vai estar dentro do plano de comunicação. E ele reforça aqui que a organização ela tem que ter uma estratégia de comunicação, ou seja, reportar de forma digna e humana aquelas situações de um diagnóstico muito crítico, de um desfecho crítico, né? Como que nós vamos passar para o paciente, como que nós vamos passar para a família, ou seja, são aqueles casos do cuidados paliativos, né, que só resta o cuidado paliativo, de casos de autópsia, de doação de órgãos, ou seja, como é que eu abordo o cliente, como é que eu abordo o paciente, como é que eu abordo a família, ou seja, tudo isso deve ser padronizado, tem que ter formulário, tem que ter um fluxo de comunicação, quem vai fazer comunicação, como vai fazer comunicação, quais são os cuidados, pessoal. E aqui a dica é sempre o foco humanizado. Mas não adianta eu ter um procedimento, não adianta eu ter padrões, não adianta ter formulário, um fluxo de comunicação, não adianta ter um plano de comunicação
todo prevendo a humanização se o colaborador não é treinado, se eu não verifico isso de tempos em tempos, se eu não reforço esse treinamento, se eu não fiscalizo se isso está acontecendo. Ou seja, isso é a parte mais importante disso, que não é só estabelecer um fluxo, pessoal. Estabelecer o fluxo é fácil. É importante que você faça o fluxo e operacionalize, melhor falando, essas situações. Como? Treinamentos. E aqui não é colocar o pessoal em sala de aula, é, sabe, o chefe, o coordenador ir lá cobrar, fazer um treinamento de 5 minutos, ó, como é que se dá a notícia, como é que funciona lá com os médicos, corpo clínico, a direção técnica, a direção clínica, ou seja, estabelecer e reforçar os critérios de humanização, pessoal. Basicamente é isso nesse requisito. Próximo. Requisito 9. No requisito 9, ele fala o quê? Estabelece critérios para o informe do estado de saúde dos pacientes e clientes. Pessoal, isso que está no requisito anterior, é mais ou menos a mesma coisa, né? Como que é feita a informação do estado de saúde do paciente, lógico que tem que ser profissional autorizado, sempre prevendo as questões de segurança, de privacidade, de sigilo, né? Sempre também prevendo quais são os públicos desses informes, né? Se é um público imprensa, se são familiares, se são responsáveis legais, para quem eu passo informação, lembrando do sigilo e da privacidade dessas informações. Quais são as regras de uso de recurso tecnológico, como é que eu vou usar o recurso tecnológico, que maneira eu vou usar isso, WhatsApp, mensagem, outro aplicativo, sempre é o ponto principal, pessoal, desse informe, é como você faz esse informe, mas principalmente a maneira como você faz, ou seja, em relação à segurança e a privacidade e o sigilo. De novo, isso vai estar lá, vai estar onde? No procedimento, no plano de comunicação e no fluxo de comunicação. Reforço a situação da humanização e, é lógico, os canais de comunicação têm que estar bem claros, bem formatados para isso. Próximo requisito. O próximo requisito é o requisito 10, na qual o requisito estabelece o fluxo de comunicação das mudanças de serviços, produtos e processos. De novo, né? Mudança de profissional, de processo, de fluxo, de atendimento de público, descontinuidade de serviço, de incorporação de novos serviços, de incorporação de novos padrões, de novas rotinas, de novos critérios de acesso, principalmente na parte do acesso do hospital, né? Na parte na que a gente estabelece as maneiras como esse público, esse cliente, esse paciente entra. Então deve simplesmente considerar a descrição dessas etapas das mudanças, como que eventualmente certas mudanças vão acontecer. E de novo, como é que você vai fazer isso? Através do procedimento, de novo, dentro do plano de comunicação, você pode evidenciar através de formulários escritos, através do sistema, e principalmente pela padronização e pelo fluxo de comunicação. Como que funciona isso? Quem que starta essa mudança? Ou eu faço um novo serviço e ninguém fica sabendo, ou então meu cliente fica sabendo e meu público interno não está sabendo. Bom, beleza, agora eu vou fazer cirurgia cardíaca, mas o laboratório não está sabendo que vai ter cirurgia cardíaca. Percebe? Então eu preciso comunicar às partes interessadas toda mudança de serviço, de produtos ou de processo, pessoal, de processo também. Então não adianta você fazer um POP e o colaborador não tem a ciência disso. É muito comum a gente pegar lá procedimentos alterados que o colaborador nem tem ciência, já está na versão 5 e o colaborador não leu nem a versão 1, ou seja, é um POP de gaveta que eu digo, né? Lá para as aranhas lerem dentro do hospital, ok? Vamos para o próximo requisito. Requisito 11. O requisito 11 estabelece um plano de comunicação em situações de crise. Pessoal, eu não preciso ficar fazendo plano separado, coloca tudo dentro do plano de comunicação. Abre um capítulo lá, comunicação em situações de crise. Então você vai colocar lá como que você vai adotar qual é a política de adoção de comunicação no caso de múltiplas vítimas, no caso de epidemias, pandemias, atendimento a grandes eventos, grandes catástrofes ambientais ou sanitárias, ou qualquer outro tipo de situação, invasão de sistemas, sequestros, ou seja, qualquer situação catastrófica, como que esse plano de comunicação ele vai agir. Qual que é o fluxo, de que maneira quem vai ser responsável pela comunicação, como é que isso vai ser centralizado, ou seja, definindo o quê? Padrões, pessoal, ou seja, qual que é o padrão da comunicação numa situação de catástrofe, ou seja, há necessidade disso. Volto a reforçar os fluxos de comunicação, os canais de comunicação e reforço mais uma vez, não adianta você ter POP, não adianta você ter um padrão que ninguém conhece, que precisa ser reforçado, o ser humano precisa ser reforçado.
Se você não reforçar a comunicação, o teu POP vai ser comido por traças e baratas e você não vai estabelecer a comunicação de maneira efetiva e de maneira padronizada. Precisa treinar as pessoas. E pessoal, treinar as pessoas não é colocá-las em sala de aula. Você com 5, 10 minutinhos, reúne a tua equipe uma vez por semana, ó, vamos reforçar esse ponto. Toda semana você reforçar um ponto, um POP. Você no final de um ano, você vai ter reforçado muitas vezes os seus POPs, porque eu duvido que você vai ter aí mais de 50 POPs no teu setor para você reforçar. Então percebe que se você pegar um por semana, pessoal, você vai conseguir reforçar aí 48 POPs ou 50 POPs dentro do seu hospital, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 12. No requisito 12, ele fala o seguinte: mantém e divulga canal para manifestações éticas e denúncias de qualquer parte interessada. Pessoal, isso nós já vimos lá atrás, na subseção administrativa, onde que fala, né, das manifestações. Isso aqui é redundante, isso nós já vimos. É só você procurar lá na subseção da gestão administrativa que você vai entender essa parte da comunicação dos canais éticos. De novo, o procedimento, que isso vai estar definindo, quais são os formulários, os canais disponíveis, principalmente os registros e tratativas. Então não adianta ter um canal, mas não ter uma norma de tratativa, de retorno, de estabelecimento disso. E lógico, o canal ativo dessas informações para você ter essa evidência para mostrar lá para o auditor, para o avaliador, para o seu cliente que você tem esse canal ativo, ok? E vamos para o último requisito desta subseção, requisito 13. Cumpre as diretrizes de notificação de incidentes e eventos adversos. Pessoal, notificação de análise de incidentes nós já vimos de novo na subseção 1.2, gestão da qualidade e segurança, ou seja, redundante. Ou seja, em qualquer área de comunicação vai ter que cumprir a diretriz de notificação. Imagina a área de comunicação do hospital, da clínica, da UPA, do laboratório, da clínica de nefrologia não cumpriu as diretrizes de notificação, porque notificação é comunicar alguma coisa. Então isso aqui é um pleonasmo, entendeu? Dentro de uma sessão perdida. Ou seja, não havia necessidade disso, mas então a gente reforça que tudo isso deve estar atrelado lá no plano de comunicação. O que é importante no plano de comunicação para vocês entenderem? O plano de comunicação ele tem que estar ligado a todas as áreas de comunicação, inclusive nessa parte de incidentes e eventos adversos. Eu já peguei muito plano de comunicação, que você lê tudo, eu se pergunto, escuta, mas onde é que está aqui os eventos as notificações de incidentes e eventos? Ah, não, isso é lá com o núcleo de segurança do paciente. Não, tem que estar centralizado, a comunicação é única, entendeu? A padronização tem que ser uníssona dentro do hospital, ok, pessoal? Então isso é mais um detalhe importante para vocês. Então volto a lembrar que se você gostou do nosso vídeo, se você está aproveitando isso, deixa um like, faz algum comentário, um elogio, qualquer palavra, faça o YouTube entender que é relevante. Se você gostou, se você chegou até aqui, está me ouvindo até aqui, você já passou por todos esses minutos, quase 15, 20 minutos de nosso vídeo, então o mínimo que você pode fazer é colocar um like, clicar lá no sininho, fazer algum comentário, compartilhe com alguém, compartilhe no WhatsApp, compartilhe com um amigo, alguma coisa só para ajudar, só para de repente uma forma de agradecimento por esse tempo dedicado para vocês dentro da nossa linha de ajudar as pessoas, as instituições de saúde a ter mais qualidade. Lembro também do nosso Tira Dúvidas, que você pode contratar, você pode também contratar nossa mentoria, que é estruturada, que tem bastante coisa, que é bem profunda, que ajuda bastante. Nós temos vários clientes do Brasil inteiro utilizando da mentoria, mas se você quer uma consultoria para o seu hospital, para a sua clínica, para toda a sua organização, nós também atendemos o Brasil inteiro de maneira presencial à distância, é só solicitar informações aqui no vídeo ou na descrição do nosso vídeo que nós teremos o maior prazer de ajudar você nessa jornada. E fique atento que agora nós vamos também concluir essa sessão e vamos para novas subseções bem interessantes e novas sessões. Fique atento. Até mais!